A paz do Senhor Jesus, amados, louvado seja Deus, amém? Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje nós não temos a salinha, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas para quem tá lá acompanhando, amados, nós estamos ali, tá bom? Estudando Apocalipse. Nós já passamos por todas as igrejas. Amém? Então, assim, eu estou com os conteúdos. Quem quiser, chama no direct. Glória a Deus. Aos novos aí, aleluia, seguidores, amém? Que estão no TikTok, estão entrando bastante. A rede, amados, louvado seja o nome do Senhor, a maior parte, ela tá no TikTok, amém? Glória a Deus. Então, se vocês quiserem entrar nas outras redes, ok. Mas o nosso grupo, a concentração ali tá no TikTok, tá certo? Então, geralmente o pessoal tá entrando por lá. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tá corrido, tá bastante assim, muito conteúdo. Então, o que eu tô fazendo? Vou fazer os cortes, vou dividir certinho para poder fazer as postagens. Porque eu tava postando todos os dias, mas demora e fica ali, né, interrompido. Então, assim, a gente vai fazendo devagar, mas todos os conteúdos, aleluias, eles estão gravados. A gente grava a salinha e a gente guarda pra gente poder estudar depois, tá bom? Então, quem quiser, é só chamar, segue lá, curte, compartilha, amados, louvado seja o nome do Senhor. Quem tá fazendo a salinha, amém? Tem os conteúdos ali que seriam os conteúdos particulares, tá bom? Que a gente tá estudando junto. Então, vamos lá? Hoje o Senhor me falava da palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de Mateus 5, glórias. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amados, hoje logo de manhã o Senhor me deu essa palavra. Logo de manhã, quando a gente, acorda, a gente vai meditar, louvado seja o nome do Senhor. E logo agora, assim, logo de manhã, ele me deu essa palavra, glória a Deus. Bem-aventurados sois vós quando te injuriarem, quando te perseguirem, quando mentirem aos seus respeitos. Disserem todo mal contra vós pelo meu nome, por minha causa, diz o Senhor, aleluias. Exultai e alegrai-vos, amados, louvado seja o nome do Senhor, porque é grande o vosso galardão, amém? Nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. O sal, ele, se for insípido, aleluias, como que há de se salgar? Se ele for sem gosto, se ele for sem sal, se ele for uma coisa que não faz efeito, que não edifica, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, mas para nada vai prestar, amados. Então, o que acontece? O que ele está falando aqui, glória a Deus, não presta para nada, a não ser para se lançar fora. Aleluias. Então a gente precisa entender que o Senhor fala aqui que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. No 14, ele vai falar: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada no monte. Então, amados, o que a gente entende aqui na palavra, aleluia. E aí, foi super corridinho. E aí, agora eu cheguei em casa. E assim, o Senhor, ele sabe de tudo. Ele sempre tá na frente, né? A gente às vezes não entende, mas ele sempre está na nossa frente. Então, guarde essa palavra no seu coração. O Senhor sempre chega primeiro. Amém? O Senhor sempre chega na nossa frente. O Senhor, ele sempre sabe de todas as coisas. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ele conta conosco. Amém? Ele conta comigo, contigo, com todos, pra gente fazer o ID, amém? Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, amém? Que quem tá ali comigo sabe, eu sempre digo isso, a salvação, amados, é individual. Às vezes a gente quer tanto salvar alguém, né? Às vezes a gente quer tanto ali, né? Que algumas pessoas ali, né? Entendam algumas coisas, mas, amados, é só pelo Espírito, não é por força, não é por violência. Aleluias, é pelo poder do Espírito Santo, é só Jesus. Então, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, glória a Deus. A salvação é individual, nós não podemos, nós não temos essa capacidade de salvar ninguém, amados, mas nós temos, aleluias, o ID,
Então, a salvação é individual, mas o ID é nosso. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E como fala a palavra de Mateus 5, alegrem-se, aleluias, exalte ao Senhor, amados, amém? Por quê? Porque o que o diabo mais detesta, o que o diabo não suporta é ver o seu sorriso, é ver a sua alegria, é estar ali, amém? Vendo que você, aleluias, consegue, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, ter a fé acima de tudo aquilo que Ele faz, né? De tudo aquilo que Ele apresenta. Por quê? Porque tudo o que Ele faz é uma ilusão, amados. Apenas o que o Senhor faz é a verdade. Amém? Então, tira os olhos do problema. Glória a Deus. Não é que a gente não vai ficar chateado, não é? Mas você precisa entender, aqui como diz a palavra, louvado seja o nome do Senhor, exulte, se alegre, aleluia, se alegre, glórias a Deus, quando você for caluniado, quando você for perseguido, amém? Isso é um sinal de que você está fazendo a diferença, de que você está ali, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, sendo o sal da terra e a luz do mundo, amados, porque o diabo, ele não ataca, ele não vai, aleluias, ficar ali, amém, causando situações na sua vida, se você não estiver incomodando. A gente precisa entender isso, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E quando você realmente, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, quando você entende isso, amados, você ali tem a paz, você tem a alegria, amém? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A alegria dele, amém? Transborda em você, amados. Quando você, aleluia, chega em qualquer lugar, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que você consegue, aleluia, ter esse entendimento. Quando você consegue estar bem, apesar de qualquer situação, louvado seja o nome do Senhor, você está feliz. Não importa o que você está passando, a alegria da presença do Senhor, amém? A alegria, a felicidade que você encontra nele, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, é assim, é um entusiasmo, sim, aleluias, é uma alegria, sim, amém? Mas, amados, a gente vê muito isso, né? De se alegrar com os que se alegram. E aí é onde está a maior dificuldade. Porque quando você está mal, amém? Todo mundo quer participar. Mas quando você está realmente bem, quando você está feliz, quando você está ali, amém? Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Aí você começa a incomodar. Mas deixa eu falar uma coisa para você no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor sabe, glórias a Deus, de todas as situações. Então, Ele também, aleluias, louvado seja Deus, Ele sabe como tratar, amém? Ele sabe, aleluia, só quem passa sabe, amados. E nós, o Senhor é tão maravilhoso que Ele coloca, aleluias, algumas situações nas nossas vidas, amém? Para a gente aprender mesmo, para a gente poder ajudar aqueles que estão ali numa situação parecida com a nossa, parecida com aquela que nós passamos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Guarda isso no seu coração. Então, essa palavra o Senhor colocou no meu coração, né? E ele finaliza aqui, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada em um monte. Então, amados, aqui, aleluia, o Senhor fala, não se pode esconder, amados. Amém? Não se pode esconder. Quando você está, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, em comunhão, quando você está bem, glória a Deus, quando você transborda, amém? Você chega em um lugar, as pessoas notam, amém? As pessoas ali, elas veem e elas pensam, falam, como pode? Amém?
Por quê? Porque algumas pessoas, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, vão ver a mudança em você. Amém? Então, amados, quando você está ali, louvado seja o nome do Senhor, que você está nessa palavra, guarda essa palavra, Mateus 5, de 10 a 14. Alegrai-vos, exalte o nome do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra do Senhor, amados. E quando você se alimenta, quando você busca a presença, quando você louva, quando você se entrega, amém? Chora no seu quarto, fala no seu quarto, tem o seu secreto, aleluias. Quando o Senhor, Ele cura, quando o Senhor, Ele invade, amém? Quando Ele toca, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, amados. Todos à sua volta vão perceber, aleluias, louvado seja Deus. Todos que olharem para você vão ver o brilho, vai ver a diferença, amados, louvado seja o nome do Senhor, do toque do Senhor, amém, na sua vida. Fica com essa palavra no seu coração, amados, louvado seja o nome do Senhor. Não desista, amém, louvado seja o nome do Senhor. Se você tem uma promessa, todos temos uma promessa, aleluias, mas se você tem um sonho, se você tem uma promessa, se o Senhor te prometeu algo, falou algo, você guardou isso no seu coração, amados, louvado seja o nome do Senhor, amém? Ele pode realizar, louvado seja Deus. Então, não se esqueça, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Medite na palavra todos os dias, tenha o seu devocional, tenha o seu secreto, ore e jejue, amém? Porque a palavra diz que alguns demônios, eles só saem com jejum e oração. Amados, não tem nada que afronte mais, não tem nada que afronte os demônios, o diabo em si, amém? Do que você estar na presença, na obediência, você estar em jejum e em oração. Sabe por quê, amados? Eu vou falar uma coisa bem clara para vocês. O diabo, ele não teme o que você prega. Ele não teme o que você fala, ele não teme o que você prega. A gente pode ver nas passagens do Senhor ali, amém? Quantos ele libertou de demônios? Quantos? E quantas sinagogas ele entrou? Ele não teme, o diabo não teme o que você prega. O diabo teme como você vive. O diabo teme a sua vida com Deus. Não estou falando a sua vida aqui na terra, com os outros. Estou falando a sua vida no secreto. Mas guarda essa palavra no seu coração. Amém? Oração, jejum, obediência à palavra, meditação na palavra, secreto com Deus, amados. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Essas coisas, amém, é que vão te fortalecer. Essas coisas vão te curar, amém. Isso vai transbordar, aleluias, o avivamento, o fogo do Espírito Santo em você. Amém? Você vai sentir. Aleluias, louvado seja Deus. E Senhor, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, a cada um que estiver, aleluias, louvado seja Deus, ouvindo essa mensagem, Pai. Ah, Senhor, eu não sei o que a pessoa precisa, mas o Senhor sabe, Senhor. Pai querido e Pai amado, eu te entrego a cada um, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, porque o Senhor sabe da necessidade, o Senhor sabe o que acontece, o Senhor sabe, Pai, de todas as coisas, Senhor. Eu não sei, mas tu sabes, Paizinho. E que o Senhor venha agora, Senhor, em nome de Jesus, a visitar cada um, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Pai querido e amado, tocar, Senhor. A encher, Senhor, em nome de Jesus, com a tua presença, Senhor. A encher, Pai, em nome de Jesus, Senhor, com alegria, Senhor, com esperança, com fé, Pai querido. Em nome de Jesus, porque a sua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, Senhor. Ô, Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, transborda, Senhor.
Toca, Senhor, em cada um que entrar na sua presença no secreto, Senhor, em cada adorador, Senhor, que levantar, Pai querido, um clamor no teu altar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai. Assim eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou deixar aqui, tá bom? Vou deixar aqui embaixo no link, amém? O link da inscrição. Glória a Deus. Tem ali no Telegram, tem no WhatsApp. Aí os nossos vídeos da salinha a gente envia, amém? Então quem quiser participar da salinha entra, tá? E deixa lá o contato pra gente enviar os links. E tem as redes, tá bom? Não posso falar aqui porque senão vai cortar. Aí vocês já sabem porque tá tudo aí, tá bom? Nos links. E aí você segue a gente, você crê? Aleluia. Crê que o Senhor muda? Você crê que o Senhor opera? Amados, o Senhor, Ele é tremendo. O Senhor, olha, eu tô toda arrepiada. O Senhor, Ele não é só, aleluia, aquilo que a gente vê ali descrito. Ele é vivo. O Espírito Santo é vivo. O Senhor, Ele é vivo. E essa força, esse cuidado dEle, essa presença dEle, ai Jesus, nas nossas vidas, amém, amados, nos fortalece, nos mantém de pé. Aleluia. E o Senhor está sempre à nossa frente. Entenda isso. O Senhor sempre chega primeiro. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus, amados, e até amanhã.